dia. Começa agora a sabatina com o candidato PSDB à presidência da República, Aécio Neves. Esse é o segundo encontro da série de encontros com presidenciáveis que está sendo organizado nesta campanha eleitoral pelo jornal Folha de São Paulo, com a parceria do UOL, do SBT e da Rádio Jovem Pan. Meu nome é Ricardo Baltazar, eu sou editor do Caderno Poder da Folha de São Paulo, e junto aqui comigo no Teatro Folha estão os jornalistas Josias de Souza, blogueiro do UOL, Kennedy Alencar, que é comentarista do SBT, e Patrick Santos, que é repórter da Jovem Pan. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pela internet, no site da Folha e no portal do UOL, e pela Rádio Jovem Pan ao vivo. Nós vamos ter aqui 2 blocos de meia hora, com um intervalo de 2 minutos entre eles. Serão aceitas perguntas da plateia, a equipe de apoio vai recolher e trazer até mim as perguntas que o público quiser fazer. Antes de começar, nós vamos ter um vídeo mostrando um pouco da trajetória do candidato. Aécio Neves nasceu em Belo Horizonte e tem 54 anos. É neto de 2 importantes políticos brasileiros, o ex-deputado federal Tristão da Cunha e Tancredo Neves, de quem foi secretário pessoal. Participou do movimento Diretas Já e da campanha à presidência de Tancredo, que não chegou a tomar posse. No ano seguinte à morte do avô, Aécio foi eleito deputado federal pelo PMDB. Participou da formulação da Constituição Brasileira, apresentando 46 emendas. Foi reeleito a outros 3 mandatos consecutivos como deputado federal, agora pelo PSDB. Na Câmara, atuou como líder do partido e depois presidente. Em 2003, assumiu o governo de Minas Gerais. Foi reeleito em primeiro turno com a maior votação da história de Minas, 77% dos votos válidos. O destaque do governo foi o programa Choque de Gestão. A proposta era reduzir as despesas e modernizar o Estado. Em 2010, deixou o governo para se candidatar ao Senado. 3 anos depois, assumiu a presidência nacional do PSDB. Bom dia, candidato. Obrigado pela presença. Bom dia, Eu queria começar com uma pergunta sobre o seu programa de governo. Num jantar com empresários, algum tempo atrás, o senhor disse que estaria preparado para tomar medidas impopulares, se necessário, para arrumar a economia, no primeiro ano, se for preciso, sem demora. Mas o senhor até agora não indicou com muita clareza que medidas seriam essas, então eu queria aproveitar essa oportunidade para explorar alguns temas ali com o senhor. Então, por exemplo, o caso da Previdência Social, que tem um déficit crescente, e é até mencionado no seu programa de governo. O senhor diz ali que, basicamente, tudo vai se resolver com o crescimento da economia. Mas os especialistas apontam várias distorções que têm contribuído para aumentar os gastos da Previdência. Eu vou citar apenas 2 e queria saber a opinião do senhor. Idade mínima. No Brasil, você não tem um teto, um limite de idade mínima. As pessoas podem se aposentar com 50 e poucos anos, ganhar a aposentadoria do governo numa idade ativa. E muitas pessoas também ganham a pensão por morte, embora estejam jovens e ativas, e ganham pensão do governo mesmo assim. O senhor vai fazer alguma coisa para corrigir essas distorções? Em primeiro lugar, meu bom dia a todos. Agradecer a sua... Está ligado. Está ligado? Alô? Está sim. Está por cima dele. Está ligado? Vê se o senhor está aí. Alô? Quero agradecer você, Baltazar, aos jornalistas que participam desse encontro, essa plateia extremamente qualificada que vem aqui nos ouvir, e vou responder de forma bastante objetiva. O que eu disse, não apenas nesse jantar, o que eu tenho dito em todos os encontros dos quais eu tenho participado, é que eu vou tomar as medidas necessárias a recolocar o Brasil no rumo do crescimento sustentável, com controle da inflação e com ampliação e melhoria dos nossos indicadores sociais. As medidas impopulares, o mal, está sendo feito por esse governo. O Brasil vive hoje um processo de estagflação, absolutamente claro, crescimento pífio, nós cresceremos menos que todos os nossos vizinhos na nossa região, 1% esse ano, com a inflação no teto da meta, já ultrapassando o teto da meta, a inflação desses últimos 12 meses já ultrapassa o teto da meta, e sem que o governo acene de forma absolutamente clara em relação a medidas que tomaria no futuro para reverter esse quadro extremamente perverso. Vocês certamente acompanharam as diretrizes do nosso programa de governo, e cita aqui alguns dos seus pontos, e nós tomamos o cuidado de fazer um trabalho extremamente amplo,
ouvindo os setores e dos mais diversos da sociedade brasileira. Sem dúvida alguma, as nossas diretrizes aprofundaram a níveis que não são comuns na história eleitoral brasileira, e eu acredito firmemente que nós vamos encontrar o caminho da retomada do crescimento da nossa economia a partir do resgate da crise de falta de credibilidade que existe hoje. O Brasil vive uma crise de perda crescente de credibilidade. Portanto, resgatar a credibilidade dos investidores, com a política fiscal absolutamente transparente e, ao mesmo tempo, austera, pode ser o caminho, o prenúncio de início de um novo ciclo no Brasil. E, em relação, objetivamente, à questão previdenciária, eu participei, enquanto governador de Estado, de pelo menos 6 reuniões com o então presidente da República, ao lado de inúmeros outros governadores, discutindo o tema Previdência. E estabelecemos um caminho, novas regras para aqueles que entrem no setor público. O que não se pode fazer é cortar direitos adquiridos, até porque, do ponto de vista legal, isso é impossível. Mas novas regras para o futuro devem e serão discutidas à luz do dia, mas, obviamente, com a legitimidade de quem vier ganhar as eleições. Quais regras, especificamente, senador? Novas regras terão que ser discutidas. Aqui citou-se um exemplo, essas aposentadorias, essas pensões por morte. Há um certo exagero nisso. Rever isso, então. É uma delas, que terá que ser discutido com a sociedade, isso não terá que ser imposto por um governo. Mas eu acho que qualquer governo responsável terá que discutir não apenas essa reforma, mas um conjunto de reformas que foram sucessivamente adiadas por esse governo. Na verdade, as últimas grandes reformas que ocorreram no Brasil ocorreram no governo do presidente Fernando Henrique. De lá para cá, houve o adiamento sucessivo dessas reformas por uma razão, Baltazar. Sempre que o governo encontrava um contencioso, sempre que o governo percebia que isso contrariava algum dos seus núcleos de apoio ou simpatizantes, essas propostas eram arquivadas. Isso ocorreu com a tributária, com a previdenciária, com a reforma política, com a própria reforma do Estado brasileiro. E essa conjunção de fatores, essa incapacidade do governo de ter um protagonismo na construção dessa agenda, certamente ajudou a que nós chegássemos até aqui. E no caso da idade mínima, o senhor acha que está na hora de fixar a idade mínima para a aposentadoria do setor privado, como nos outros países? Não temos uma decisão em relação a isso, sinceramente não temos, mas essa discussão vai ocorrer no tempo certo. O senhor diz que... Está funcionando o microfone? O senhor diz que o programa foi aprofundado de maneira inédita, né? Há muita coisa hermética no vosso programa, né, se me permite dizer. E há uma tese segundo a qual os economistas costumam mencionar isso, eu queria saber se o senhor concorda, que, numa situação como a que nós estamos hoje, que é um prenúncio de ajustes que são necessários, a situação pode piorar antes de melhorar, né? E os candidatos, de maneira geral, o senhor especificamente, tem acenado com os ajustes, vamos fazer os ajustes, mas o senhor tem omitido esta fase da piora momentânea que terá que ocorrer antes que a situação melhore, né? Além desses ajustes previdenciários, há tarifas que estão represadas, que vão precisar ser incorporadas aos preços das tarifas públicas, né? E há uma intenção sua de elevar a taxa de economia que o governo faz para pagar a sua dívida, o superávit fiscal. De onde o senhor vai cortar para elevar o superávit? E o senhor concorda com essa tese de que vai piorar antes de melhorar? Bem, eu disse duas partes. Primeiro, apenas para que fique muito claro, nós não apresentamos um programa de governo, apresentamos diretrizes de governo. E essas diretrizes nossas foram absolutamente aprofundadas. Repito o que disse inicialmente, é fácil, é só comparar com tantas que foram aqui apresentadas, quanto outras no passado, elas chegam a um nível de detalhamento, a um conjunto de intenções e até mesmo apontando caminhos que não é comum na história eleitoral brasileira. E fiz isso de forma proposital. Acho que é importante que as pessoas antecipadamente conheçam qual caminho cada candidato, se vencer as eleições ou eventualmente vencendo as eleições, vai percorrer. Eu não acredito que com a nossa vitória, e vou falar de forma absolutamente franca, haverá uma piora, haverá uma melhora. Porque economia, Josias, é expectativa, economia é perspectiva, inflação também é perspectiva. Eu volto um pouco no tempo, vocês se lembrarão e acho que concordarão comigo, em 2002, quando houve a vitória
do presidente Lula, pela incerteza que aquela vitória gerava naquele instante no país, nós tivemos uma explosão dos índices inflacionários, o dólar também subiu, e houve uma insegurança tão grande que foi depois, de alguma forma, contida pelo presidente Lula, ao desconhecer o seu discurso de campanha, manter inalterados os pilares macroeconômicos que herdou do governo do presidente Fernando Henrique, meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário, ainda na era Palocci, e trouxe novamente segurança aos mercados. Uma vitória do PSDB gerará um efeito inverso. Estou absolutamente convencido disso, e essa avaliação tem sido feita por nós, não apenas internamente, mas inclusive com analistas de fora do Brasil. Pela clareza das nossas convicções, pelo histórico daqueles que estão ao nosso lado, não é imperceptível aos brasileiros que eu tenho deixado claro quem são algumas das figuras que estão ao nosso lado na construção, vamos chamar desse arcabouço de programa econômico, e é exatamente esse cenário de resgate da credibilidade, de uma política fiscal absolutamente transparente, de combate à inflação focando no centro da meta. Tudo isso, acredito eu, gerará um ambiente propício para que nós possamos efetivamente encontrar, sim, caminhos para termos um superávit, e é preciso que esse superávit exista, não como vem existindo, de forma, eu diria, entre aspas, até fraudada, porque ele é obtido por receitas que não são recorrentes, como aconteceu no ano passado. Nós tivemos um superávit de 1,9, metade disso foi a soma de refis e Libra, né? E você pode colocar aí um 0,3 de adiamento de despesas do governo do ano de 2012 para do ano de 2013 para esse ano. Então, o que nós queremos são regras claras, para que as pessoas percebam lá na frente qual o ambiente que nós estamos construindo. Porque como o governo agiu até aqui, sobretudo em relação à questão inflacionária, eu acho que com absoluta leniência, ele, na verdade, estimula a inflação futura. Mas porque hoje há uma inflação represada hoje. Porque nós sabemos, além dos preços represados, a inflação de alimentos, Josias, já está há mais de um ano e mais de 2 dígitos nas principais regiões metropolitanas do país. Ou o senhor corta, ou o senhor aumenta impostos. Ou eu cresço. Eu cresço. Eu vou no caminho do crescimento. Pois é, senador, o Brasil, nos últimos anos, tem convivido com uma taxa de crescimento baixa e uma inflação alta. O senhor falou que tomaria medidas populares se fossem necessárias. O governo rapidamente passou a fazer um discurso de que a sua candidatura vai representar um sacrifício da renda e do emprego. O Eduardo Campos, ontem aqui na Sabatina, indagado sobre medidas na economia, foi muito cauteloso. O senhor também tem sido cauteloso. Pergunto ao senhor, não há aí um jogo de esconde-esconde do governo e da oposição em relação à economia, que parece ser o principal debate, mas ninguém quer ser claro sobre o que vai fazer? O governo não admite que depois talvez tenha que fazer um ajuste. O senhor sinaliza, mas não detalha. Então, eu queria perguntar claramente para o senhor que meta de superávit primário que o senhor teria, se vai ter algum espaço para elevar em relação aos 2,5 atual, se a sua política de juros vai ser mais alta, quais são as medidas impopulares que o senhor vai tomar, se o senhor pode falar, ou o senhor prefere, por uma razão tática eleitoral, omitir isso do eleitor agora? Olha, Kelly, não existem medidas impopulares, está virando quase que uma lenda. São medidas necessárias que qualquer governo responsável terá que tomar. Repito, as medidas impopulares foram tomadas por esse governo. Sabe qual o senhor falou, senador, desculpe, no jantar o senhor usa a expressão medidas impopulares. Eu não falei que tomaria as medidas necessárias. Mas impopulares, todos os interlocutores confirmam. As pessoas estavam ali. Vamos lá, que seja impopulares. O termo que eu me lembro de ter usado são medidas... Eu vou tomar, Baltazar, não tenham dúvidas. Vou tomar as medidas necessárias a botar o nosso Brasil do caminho do crescimento. Você sabe quem é mais penalizado por essa política econômica desastrosa do governo federal? São aqueles que o governo julga proteger. Sabe qual vai ser o reajuste real do salário mínimo nesse ano que nós estamos aqui, e ninguém muda isso? De 1%. De 1%. Mas, senador, imagina, Kennedy, alguém propor isso no início de um governo. Olha, o reajuste real do salário mínimo vai ser de 1%. É a esse cenário que nos trouxe o governo. Só para ficar claro aqui, no jantar lá, o senhor disse assim, eu estou preparado para tomar as decisões necessárias, por mais que elas sejam impopulares. Se o preço for ficar 4 anos com impopularidade,
pagarei esse preço, que venha Então, outro depois de mim. Isso foi muito claro. Certamente, né? Certamente eu não fui nesse jantar e disse uma frase, né? Um raciocínio muito mais amplo do que esse. O que eu quis dizer, para esclarecer. E repito de forma muito clara, Kennedy, eu não vou governar com os olhos nas curvas de popularidade. Esse foi o mal que aconteceu com o Brasil. O presidente Lula, porque eu tenho respeito pessoal, teve, no determinado período do seu governo, de 2003 até o início da crise de 2008, um período raríssimo que pouquíssimos outros governantes vão encontrar, não apenas na história do Brasil, de qualquer país. Ele conviveu com o tripé de economia crescendo, fluxo amplo de recursos chegando ao Brasil, uma ampla base de sustentação no Congresso, quase que infinita, é o que ele quisesse, e uma popularidade pessoal estratosférica. Se tivesse havido ali responsabilidade política, vontade, coragem para fazer as intervenções necessárias, as reformas necessárias, o Brasil estaria numa situação muito diferente daquela que está hoje. Eu estou hoje disputando a presidência da República, não para dar uma vitória ao meu partido, aos meus companheiros, mas por perceber que mais 4 anos desse governo do PT serão extremamente danosos ao país. Mas haverá sacrifício, senador? Porque assim, se repassa as tarifas que estão represadas, claro, se traz a inflação de volta para o centro da meta, se faz mais superávit, isso impacta em emprego e renda, dizem todos os economistas, de todas as correntes. Isso diz o governo, esse é o discurso do terrorismo. Os economistas você só vai combater a inflação, você vai combater a inflação gerando desemprego. Isso é uma grande bobagem, como se inflação gerasse emprego. Volta nos tempos da hiperinflação. Né? Nós não tínhamos pleno emprego. Ao contrário, o que o Brasil mais anseia, o que os analistas de mercado, o que os investidores, em especial, esperam, é um governo que estabeleça regras absolutamente claras. Política é ambiência. Nós vamos criar condições para que os investimentos retornem ao Brasil com regras absolutamente claras. Uma palavra-chave, Kennedy, do nosso governo será previsibilidade em absolutamente todas as áreas. O Brasil tem um potencial de desenvolvimento e de crescimento extraordinário. E o que acontece hoje? Nos últimos 4 meses, a Fundação Getúlio Vargas, vocês acompanham isso, todos os indicadores sucessivamente mostram o quê? Desconfiança do setor produtivo, da indústria, de serviços e de comércios. A cada mês que passa, aumenta essa desconfiança. E a eleição de um governo do PT, aí sim, nós teremos lá na frente resultados impopulares. Repito, a impopularidade é o governo que criou. E, por isso mesmo, mais de 70% da população quer mudanças. E eu estou entre esses mais de 70% que quer mudanças, e acho que nós é quem temos hoje, digo com muita clareza, as melhores condições, não apenas de vencer as eleições, também de vencer as eleições, mas de implementar as mudanças que o Brasil precisa. Um assunto específico dentro dessa questão econômica também, o senhor vem criticando muito também a questão energética do país, né? E dentro dessa dificuldade para a economia no próximo ano, como é que o senhor vai lidar praticamente com esse aumento obrigatório das distribuidoras de energia totalmente endividadas e ter fôlego para continuar investindo? Eu queria que o senhor desse um exemplo de como é que o senhor vai fazer nessa questão, que de fato é a grande preocupação também na área de infraestrutura. Certamente esse foi uma das mais perversas ações do governo federal. O intervencionismo do setor, da Presidente da República, quase que pessoal, num setor que dizia conhecer com profundidades. Custa hoje já ao Tesouro, portanto, aos contribuintes, alguma coisa em torno de 30 bilhões de reais. Esse é o custo dessa desastrada intervenção, que retirou capacidade de investimento de um setor essencial para a retomada do crescimento da economia. Ninguém cresce sem gerar energia, e a incapacidade de gestão do governo se alia a esse intervencionismo. O Brasil é hoje um cemitério de obras abandonadas. Mas o que o senhor vai fazer efetivamente nessa área? O Brasil é um cemitério de obras abandonadas por toda parte. Regulação, regras absolutamente claras. Nós temos que voltar a atrair capital para investimentos em energia e, obviamente, vamos explorar as energias alternativas. Eu cito exemplos absolutamente claros aqui para você. Gás. Eu estimularei, presidente da República, parcerias da Petrobras com empresas, como aconteceu nos Estados Unidos, com empresas médias, na exploração de gás, uma vertente importante energética. Nós temos aí no Brasil algo que seria algo que é tragicômico, porque é inaceitável. Nós temos parques eólicos estruturados, sem geração de energia. Por quê? Porque não houve planejamento, não foi feita a ligação com o sistema.
Então, é preciso que nós exploremos outras fontes de energias renováveis. O Brasil jogou fora um programa que talvez seja a maior das fronteiras que nós conseguimos atravessar em relação ao mundo, que é o programa do etanol, né? E, obviamente, eu tenho dito, enfim, isso já é público, um compromisso claro com o resgate desse programa, seja pela questão ambiental, pela questão econômica e pela questão social, já que emprega mais de 2 milhões de pessoas. Nós temos aí um desperdício de biomassa do bagaço de cana pela incapacidade do governo de explorar o potencial enorme que o Brasil tem de energias alternativas. Ok, candidato. Antes da próxima pergunta, eu queria introduzir uma manifestação do público que foi colhida pelo UOL. Candidato Aécio, eu gostaria de saber como você vai trabalhar com os programas sociais que já estão em andamento no governo atual. Você quer completar? Vamos lá. Tem uma pergunta para complementar. A questão do programa Mais Médicos, senador, o senhor tem dito que pretende padronizar a remuneração dos médicos cubanos em relação aos demais médicos estrangeiros, né? Em um ano de programa, a gente tem hoje no Brasil cerca de 14.400 médicos estrangeiros atuando no país. Desses, 11.400 são cubanos, ou seja, a grande maioria. A contratação dos cubanos é feita por intermédio da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que recebe mais ou menos R$ 10.400 por médico, repassa para o governo cubano, que dá ao médico cubano R$ 3.000. Como é que o senhor pretende fazer para fazer uma equiparação? Vai gastar mais com o programa? Vai mudar as regras do programa? Vamos lá. A primeira parte. Política e administração pública é você copiar as coisas que dão certo e aprimorá-las. Os programas sociais que vêm dando certo serão não apenas mantidos por nós, mas aprimorados por nós. Vou especificamente, nunca é sempre objeto de questionamentos, sobretudo durante a campanha eleitoral, pelo terrorismo que o PT faz em relação a eles. O Bolsa Família no nosso governo vai continuar. O que eu quero é tirá-lo da agenda eleitoral, porque quem é punido é o destinatário desse programa, com a aflição que é gerada pela irresponsabilidade e leviandade do PT. O que eu quero é transformá-lo em programa de Estado, e apresentei uma proposta em relação a isso, e pasmem os senhores, quem votou contra foi o PT, que prefere ter um programa para chamar... Na verdade, a inclusão do programa naquela lei ela não faz grande diferença, né, senador? Não, faz uma enorme diferença. Só essa diferença já justificaria, mas existem outras. Tira o programa da agenda eleitoral. Ele é hoje um programa de governo, subordinado a uma secretaria dentro de um ministério regulado por decreto. Eu quero equipará-lo, colocá-lo na LOAS, equipará-lo ao programa de erradicação do trabalho infantil, mas em relação ao Mais Médicos, do programa de... Foram várias perguntas, deixa eu responder uma de cada vez. Uma de cada vez, vou chegar nela. Junto ao programa de prestação de benefício continuado para idosos, né, acima de 65 anos, com renda baixa. Então, colocá-lo nessa categoria é tirá-lo realmente da agenda eleitoral e criar aprimoramentos. Eu acho, por exemplo, amanhã, que uma família que recebe o Bolsa Família e que o pai volta a estudar, deveria receber um plus, para que está estimulado a estudar. Um aluno de uma família do Bolsa Família, que tem uma média acima de determinado nível, 7, por exemplo, estou aqui fazendo apenas uma sugestão, deve receber um plus a mais. Nós temos que induzir essas pessoas a estarem se qualificando para que aquilo que eu já disse mais de uma vez não se repita, para que um pai de família não tenha apenas como herança deixar o seu filho o cartão do Bolsa Família. Então, os programas que vêm dando certo, eu não tenho o menor constrangimento em mantê-los e aprimorá-los. Quem não gosta de reconhecer virtude nos outros é o PT, que, por exemplo, desconhece que o programa Bolsa Família é originário, está aqui nosso companheiro, senador José Serra, que se lembra muito disso, porque criou o Bolsa Alimentação, que ele é originário do Bolsa Alimentação, do Bolsa Escola, do Vale Gás, e já herdou, inclusive, o cadastro único. Então, esses programas vão avançar no nosso governo, porque nada pune mais quem recebe programas de transferência de renda do que o braço de crescimento da economia e do que a inflação recrudescida. Respondo objetivamente, Kennedy. A questão dos mais médicos. Mais médicos é importante, sim, então não tem por que não reconhecer. Agora, tratá-lo como uma panaceia, como uma solução para todos os problemas de saúde no Brasil, não é justo para com os brasileiros. O governo do PT assumiu em 2003. O governo federal gastava, Kennedy, 54% de tudo que se investia em saúde pública no Brasil, 54%. Passaram-se 11 anos do governo do PT, hoje a participação do governo federal é de apenas 45%.
13 mil leitos hospitalares foram fechados ao longo dos últimos 3 anos no Brasil. As Santas Casas de Misericórdia, talvez... Mas em relação à remuneração do médico cubano. Talvez, deixa eu fazer um quadro do que é a saúde, que eu compreendo a saúde de forma muito mais ampla do que mais médicos. As Santas Casas, com exceção de São Paulo e algumas poucas outras, pela ação do governo do Estado, estão em situação falimentar pelo Brasil inteiro. Não houve um planejamento do governo em relação à questão da saúde. Como é que vai manter a escala do programa? Acho que a pergunta do Kennedy era mais precisa, né? Como manter a escala do programa Mais Médicos? Eu vou chegar lá. 80% dos médicos do Mais Médicos são cubanos. Se o senhor for aumentar, padronizar a remuneração, ou vai gastar mais ou vai mudar a regra, ou vai abrir mão dos médicos cubanos. Posso responder agora? Por favor. Por que os médicos cubanos recebem uma remuneração em torno de 20%, os médicos, daquilo que o Brasil paga a essa associação? Porque o Brasil se submeteu a esse acordo. Nós temos que rever esse acordo. Ponto 1, mais médicos. Vou continuar. O que eu não permitirei, em primeiro lugar, é que haja discriminação em relação aos médicos cubanos. Médicos estrangeiros são bem-vindos ao Brasil. No nosso governo, o Brasil vai criar condições, cursos de qualificação desses médicos, para que eles se submetam ao Revalida e vai garantir, no entendimento, com a força do governo brasileiro, que eles recebam a mesma remuneração que recebem médicos de outros países. Mas aí o governo cubano tem que concordar. Se não concordar, mas por que nós é que temos... Eles vão para onde? Por que eles vão... Nós é que temos que concordar com o governo cubano? Não, o governo cubano tem que concordar conosco. Olha o tamanho do Brasil, Kennedy. É estabelecer uma negociação em outro nível. Porque o governo cubano exporta isso como um serviço, como o Brasil exporta serviços de engenharia, na verdade, é uma exportação de serviços mais médicos. Do que isso. O governo brasileiro financia o governo cubano com parte da remuneração dos médicos cubanos. Nós vamos financiar os médicos cubanos, não o governo cubano. Eu peço que, por favor, a plateia se contenha um pouco, porque a gente acaba perdendo tempo e explorando menos assuntos agora, com essas manifestações. Agora estamos falando claro aqui. Agora, com essa clareza, o que está ficando evidente é que o programa Mais Médico vai se inviabilizar na forma como ele está hoje. Porque se os cubanos, a maioria dos médicos são cubanos, se eles estão aqui... Ao contrário, Josias. Que aí você vai ter que complementar essa mão de obra. Não, eu não acredito que você concordará que os médicos cubanos podem receber R$2.000 ou menos do que isso. Estamos falando... Mas o que eu digo é o seguinte, o senhor diz, vou manter o Mais Médico. Mas não é bem assim. Nós vamos manter os Mais Médicos, vamos criar condições para que eles se qualifiquem e vamos estabelecer novas regras de negociação. Sim, com médicos de outras partes, não de Cuba, né? Não de Cuba. Vamos estabelecer, através dessa associação latino-americana, novas regras. Não vamos aceitar as regras que foram impostas por Cuba. Vamos receber os médicos cubanos, vamos tratar de dar-lhes qualificação para que eles possam se submeter ao Revalida e que venham ajudar o Brasil na área da saúde. Mas não vamos circunscrever, não vamos cometer o equívoco de circunscrever a questão da saúde pública ao Mais Médicos. Ela é muito mais ampla do que isso e passa, obviamente, por qualificação do financiamento e também, obviamente, por financiamento. Me permita mudar um pouco de assunto aqui, senador. O senhor falou, e com razão, que o Datafolha aferiu isso, 70% do eleitorado, um pouco mais, deseja mudança. Ontem, conosco aqui, conversando conosco, o candidato Eduardo Campos disse que o senhor representa a mudança conservadora. E o senhor costuma dizer que se considera uma mudança corajosa e segura. Quando diz que é uma mudança segura, o senhor está insinuando que Eduardo Campos é uma mudança insegura, é um tiro no escuro, é isso? Em primeiro lugar, Josias, você não vai me fazer brigar com o Eduardo. Ele pode querer brigar comigo, eu não vou brigar com ele. Olha, eu sou amigo do Eduardo antes da campanha eleitoral, fui amigo do Eduardo quando fomos governadores de Estado, recebi com muita alegria visitas da equipe do Eduardo no momento em que ele iniciava o seu governo para conhecer algumas das nossas experiências em Minas Gerais, e fico feliz de ver que algumas delas foram implantadas. Continue amigo do Eduardo, vou ser amigo da campanha e vou ser amigo no futuro, porque alguém de bom senso pode achar que seja com a vitória dele, ele é um candidato competitivo e está fazendo a sua campanha adequadamente, ou com uma vitória nossa, nós não teremos que sentar na mesa para conversar sobre o Brasil lá adiante? É claro que teremos, mas eu não vou fugir de responder a sua pergunta. O que eu acho é que esses conceitos, conservador, progressista, esquerda e direita, são conceitos muito abstratos hoje, com muito pouca conexão com a realidade.
Quando eu vejo o Eduardo considerar o PSDB, né, um partido conservador, porque ele se refere, na verdade, ao PSDB, aos governos do PSDB, e, ao mesmo tempo, apoiar os dois principais governadores do PSDB, eu tenho que compreender que isso é uma coisa boa ser conservador, já que ele apoia o governador Geraldo Alckmin e apoia, para muita alegria nossa, o governador Beto Richa. Mas ainda me permita aqui apenas uma ilação, falando ainda de conceitos. Se nós, por exemplo, com uma bancada tão qualificada como essa, ou vamos aqui buscar numa universidade de pós-graduação de ciência política, apresentar 2 exemplos. Um governo que, por exemplo, abstraindo os nomes, se você colocasse para avaliação dessa bancada, um governo que, por exemplo, propiciou os maiores lucros da história ao sistema financeiro, e colocasse em contraponto a ele um outro governo que colocou 97% das crianças na escola, e pedisse que fizesse avaliação, qual que é de esquerda, qual de direita. Provavelmente a maioria iria dizer que o que propiciou lucros estratosféricos ao sistema financeiro seria de direita, e o que investiu na educação de esquerda. Nesse caso, o governo do presidente Fernando Henrique seria de esquerda e o governo da presidente Dilma e do presidente Lula de direita. Isso apenas para mostrar como são vagos esses conceitos hoje. O que eu quero é um governo efetivo, o que eu quero é um governo eficiente, um governo com coragem de fazer o que eu fiz em Minas Gerais, Josias. Eu recebi Minas com a pior equação fiscal entre todos os estados brasileiros. Deixei Minas com a melhor educação fundamental do Brasil, com a melhor saúde da região Sudeste, com os maiores exemplos e as melhores experiências do Brasil de parcerias com o setor privado. Nós não podemos nos acomodar e achar que esse, como eu disse aqui, esse cemitério de obras inacabadas que se transformou o governo federal, essas obras com sobrepreço por toda parte, esse descompasso entre o que se propõe e aquilo que se faz seja normal, seja razoável. Isso não é razoável. Nós vamos mostrar isso vencendo as eleições. Ok, a gente precisa fazer uma pausa agora para o senhor respirar e a gente volta daqui a 2 minutos.